foi Paulo Freire? Paulo Regis Neves Freire, nascido em 1921, foi educador, escritor, filósofo e pernambucano. Se formou em Direito, desistiu da advocacia e atuou durante o início da sua carreira como professor de língua portuguesa. Veio a falecer em 1997 devido a um ataque cardíaco. Por que ele foi tão importante? Ele foi tão importante por possibilitar a alfabetização de jovens e adultos em cerca de 40 horas com baixos custos. O método desenvolvido por Paulo Freire inspirou o Plano Nacional de Alfabetização, que começou a ser usado pelo Ministério da Educação. Seu papel na educação brasileira. O Freire foi um grande defensor dos professores, porque ele acreditava que, além de ensinar os alunos, os seus componentes, eles eram responsáveis também pela construção de uma sociedade com uma educação de qualidade. Na época que o Paulo era diretor da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, ele trabalhava na defesa dos ganhos dos profissionais e também implementava os movimentos de alfabetização, da formação contínua e da revisão curricular. Para Paulo Freire, o dever do professor é passar o conhecimento, e o papel da escola é ensinar o aluno a ler o mundo, e com suas ideias se tornou um dos professores mais conhecidos do mundo. Paulo Freire era um educador brasileiro que ganhou reconhecimento internacional. Ele ficou conhecido principalmente por seus métodos de alfabetização. Seu objetivo era conscientizar os alunos a correr atrás de sua liberdade. O foco de Paulo Freire na educação era estimular o aluno a ele acreditar que a alfabetização era o combate ao comunismo. Já o governo militar se sentiu ameaçado porque ele acreditava que a educação era uma ferramenta para moldar a sociedade, como forma de reivindicar os seus direitos. O Instituto Paulo Freire surgiu de uma ideia do próprio, no dia 12 de abril de 1991, com seu pequeno desejo de reunir grupos de instituições para que pudessem colocar em prática o seu desejo de uma educação humanizada e transformadora, ou seja, seu desejo era de criar uma educação que pudesse mudar o jeito das pessoas olharem para ela. Por sua luta para a mudança da educação, Paulo Freire foi declarado em 2012 como patrono da educação brasileira, pois suas ideias foram responsáveis por várias reformas dos métodos de ensino. Foi um educador e filósofo brasileiro, considerado mundialmente como um dos maiores pensadores da pedagogia mundial. A metodologia de Paulo Freire consistia basicamente em uma maneira da educação juntar o cotidiano e a vivência de cada aluno. Ele usava o diálogo entre professores e os alunos para que cada aluno se tornasse um aprendiz ativo, onde essas ideias não eram utilizadas nas escolas da época. Ele defendia a criatividade dos alunos. No caso, é criado a liberdade da educação. Paulo Freire dizia: educação ou funciona como um instrumento que é usado para facilitar a integração das gerações na lógica do atual sistema e trazer conformidade com ele, ou ela se torna a prática de liberdade, o meio pelo qual homens e mulheres lidam de forma crítica com a realidade e descobrem como participar na transformação de seu mundo. Paulo Freire dizia: educação ou funciona como um instrumento que é usado para facilitar a integração das gerações na lógica do atual sistema e trazer conformidade com ele, ou ela se torna a prática de liberdade, o meio pelo qual homens e mulheres lidam de forma crítica com a realidade e descobrem como participar na transformação de seu mundo.